Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje, iniciaremos uma série de estudos, que é o caminho para ser santo, é ter a vida de Cristo. E esta série começaremos com duas perguntas. Como viver neste mundo sem praticar o pecado? É possível ser santo neste mundo, ou é mais um engano deste mundo para que nós nunca alcancemos a verdade com relação à vida eterna? E como de costume, iremos ler o nosso texto base para a compreensão de nosso estudo, que é 1 Pedro 1, versículo 13 ao versículo 16, que diz: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A palavra é clara quando diz que devemos ser santos em todo o nosso modo de vida. Mas o que é ser um santo de acordo com as Escrituras? A palavra santo em hebraico é o mesmo que kadosh, e esta palavra kadosh tem um significado ou um sentido de algo que foi cortado ou separado, ou seja, o sentido desta palavra santo significa algo ou alguém que foi separado. Como já sabemos o significado da palavra santo, que é separado, agora precisamos compreender separado pelo que e para quê. Mas, para isto, iremos ler Hebreus 4, versículo 12 e versículo 13, que diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para separar os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem teremos de tratar. Sem a compreensão da revelação de Jesus Cristo mediante a sua palavra falada pelos seus profetas e também pelos seus discípulos, é impossível viver uma vida realmente separada do pecado. Quando a palavra chama alguém de santo, ela está com isto declarando que aquela pessoa não é mais um pecador. E este é o projeto revelado através de Cristo, que tira o homem de sua condição de pecador, tornando-o santo, que significa separado do pecado. Mas, para uma melhor compreensão, iremos ler Romanos 5, do versículo 8 ao versículo 10, que diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus
pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Todas estas colocações da palavra a nosso respeito sempre trata de uma libertação do homem de sua condição de pecador, porque esta é a verdadeira revelação de Jesus Cristo para qualquer pessoa que realmente está usufruindo de seu penoso sacrifício naquela cruz. É impossível para um pecador viver em santificação. Só é possível viver em santificação aqueles que foram reconciliados com Deus através da morte de seu Filho e purificados através do seu sangue. Precisamos entender que a santidade é simplesmente se manter separado do pecado através da vida do Filho de Deus em nós, pois é justamente esta vida que garante a nós sermos salvos da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando alguém diz que é santo de acordo com a palavra de Deus e com tudo aquilo que está escrito, vira uma piada. Muitos, para não falar quase todos, estão em uma luta diária tentando ser santo em um corpo totalmente vencido pelo pecado. Este é o resultado da religião. É impossível viver a vida espiritual que Deus nos concede através de seu Filho em uma velha criatura vencida e escravizada pelo pecado. O homem adâmico, sem receber o nascimento espiritual que lhes foi concedido através do sacrifício do Filho de Deus e sem crer na sua inclusão juntamente com ele na cruz, nunca sairá da sua condição de pecador. Mesmo que este homem pertença à melhor religião da terra, para ele a santidade sempre será algo inalcançável. A verdadeira razão do sacrifício do Filho de Deus naquela cruz é a nossa inclusão juntamente com ele. E se não crermos nisto, nunca sairemos da nossa condição de pecador. É por este motivo é que o homem adâmico vive nas obras da carne, que são, e para isso vamos ler Gálatas 5, versículo 19 ao versículo 21, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Toda esta abordagem de Paulo com relação a estes comportamentos pecaminosos é para que o homem natural compreenda que se ele não nascer o nascimento espiritual, não entrará no reino de Deus, porque já está escrito: o pó tornará ao pó, mas aquele que nasceu espiritualmente, esses sim entrarão no reino de Deus, porque o Santo Espírito do Filho de Deus fez neles morada, e estes possuem em si o fruto do Espírito, que são, mas para isto vamos ler Gálatas 5, versículo 22 ao versículo 25, que diz: mas
O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Qualquer pessoa que pratica as obras da carne, e isto não importa que seja religioso ou não, se ele não reconhecer por meio do crer que estava incluso juntamente com Cristo naquela cruz, e ali Cristo lhe justificou através de sua morte juntamente com ele, e pela sua ressurreição Cristo lhe concedeu de seu Espírito, para que assim Cristo possa viver nele, e esta vida em nós é a única que pode produzir em nós o fruto do Espírito, pois esta é a única maneira de sermos santos. É simplesmente isto. Sem a vida espiritual de Cristo em nós, não há possibilidade de entrarmos no reino de Deus, pois a vida eterna pertence aos filhos, e os seus filhos são aqueles que verdadeiramente nasceram espiritualmente. Como disse anteriormente, o homem natural é pó, e se não nascer do Espírito, ao pó tornará. Pois essa é a nossa necessidade, uma vida em santidade, que é o conserto eterno. Mas para isso, vamos ler Jeremias 32, versículo 40, que diz: Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se apartem de mim. Sem termos certeza de nossa libertação do pecado, não há aliança eterna, porque o Cristo ainda não é a nossa vida. E se Cristo não for verdadeiramente a nossa vida, não haverá vida em santidade para nós, e muito menos faremos parte do conserto eterno, porque o verdadeiro conserto é Cristo em nós, a vida santa prometida pelo próprio Deus. Porque Cristo vivendo em nós, assim verdadeiramente seremos santos, pois este é o único caminho para sermos santos, termos a vida de Cristo. A vida em santidade é o conserto eterno. E faremos novamente as duas perguntas. É possível viver neste mundo sem praticar o pecado? Será que isto é possível ou é mais um engano deste mundo para que nós nunca alcancemos a verdade com relação à vida eterna? Porque a própria palavra é bem clara: sem santidade é impossível ver a Deus. Em outras palavras, o homem pecador não verá a Deus, porque o pecado é uma imensa barreira que separa o homem de Deus. Ser santo ou separado do pecado é muito mais que adotar atos morais e éticos, porque isto não é adquirido através de comportamentos morais e éticos, mas sim através da vida do Filho de Deus, que nos foi concedida através de sua ressurreição dentre os mortos. De acordo com a palavra de Deus, enquanto não tivermos a vida do Filho de Deus em nós, é impossível praticar a santificação, que é de onde procede a verdadeira moral e a ética.
fica bem claro que nos últimos dias o que somos definirá aquilo que iremos escolher. Pois, se somos santos, iremos escolher santificar-se mais. Mas, se formos ainda pecadores, as escolhas serão de um mal a pior. Mas, para compreendermos isto, iremos ler Apocalipse 22, do versículo 10 ao versículo 12, e entendermos o que o anjo fala para João, que diz: Disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Este é o motivo pelo qual nós, deste canal, Plantando a Verdade, iremos bater na mesma tecla, como água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Sem o nascimento espiritual é impossível entrar no reino de Deus. Só aqueles que nasceram espiritualmente é que receberam a vida do Filho de Deus. Se santificarão mais ainda, porque só a vida de Cristo nos possibilita a plenitude do varonil de santidade. Pois, se o Espírito Santo do Filho de Deus é a nossa vida, jamais tornaremos a velha vida pecaminosa. E para compreendermos isto, iremos ler 1 Coríntios 6, versículo 19 e versículo 20, que diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A palavra é claríssima que aqueles que são santos, o seu corpo, a sua mente, a sua alma e todo o seu entendimento precisam estar inteiramente glorificando ao Pai, porque fostes comprados pelo sangue de seu Filho através de seu sacrifício naquela cruz. A santificação é como uma semente plantada que germina de dentro para fora, pois só com a vida de Cristo em nós podemos exalar o bom perfume de Cristo, que é sua santidade. Pois para isto foi que Deus nos chamou. Então, vamos ler 1 Tessalonicenses 4, versículo 7 e versículo 8, que diz: Porque não nos chamou Deus para sermos impuros, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Meus amigos, meus irmãos, é impossível alguém viver em santidade sem ter passado pelo processo do nascimento espiritual. Dizer que vive em santificação porque pertence a qualquer segmento religioso, mas, na verdade, ainda estar preso na natureza adâmica e na prática de seus pecados, seja eles voluntários ou involuntários, pecado é pecado, e quem comete pecado é um pecador. É por este motivo que Deus deixa bem claro para todos nós que Ele nos chamou para viver uma vida de santidade, e esta vida é a vida de seu Filho. E quem não está vivendo a vida de Cristo permanece na impureza com seus pecados, pois
A vida de Cristo é o poder que nos foi concedido para nos tornarmos filhos de Deus. Precisamos ter bastante atenção, porque todos teremos de comparecer na presença daquele que julga cada um de acordo com as suas obras. E disto falamos no estudo passado, parte 1. Aqueles que estão na carne serão julgados pelas obras da carne, e para aqueles que estão no Espírito serão julgados pelos frutos do Espírito, e para os frutos do Espírito não há lei. Precisamos entender urgentemente e abrirmos os nossos olhos, pois só assim acordaremos. A vida que nascemos de nossos pais é a vida adâmica, pecaminosa e impura. Quando recebemos a vida de Cristo através do milagre que é o nascimento espiritual, não recebemos a sua vida para tornarmos ao pecado e pecarmos novamente, e com isto nos tornar mais uma vez inimigos de Deus. Mas recebemos a sua vida para viver em santidade, para seguirmos para a plenitude do perfeito varão em toda a santificação daquele que nos chamou para sermos santos, assim como Ele é. O nascimento espiritual é o princípio do conhecimento do que é santidade e da prática de nossa santificação. Você pode ter o melhor curso de teologia e ter feito na melhor universidade. Se não tiver nascido do Espírito, vai ser um cego cheio de conhecimento, guiando cegos que não irão conhecer senão a cegueira de seu próprio guia, que é cego. Não há nenhuma possibilidade de um pecador entrar no reino de Deus. Mas, para isto, vamos ler Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 34, que diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus amigos, o texto é bem claro. A posse do reino é unicamente por herança, e neste caso é para filhos. Só existe uma forma de sermos filhos de Deus, é recebermos a vida de seu Filho, através do nascimento espiritual. Mas para isto, iremos ler João 1, versículo 12, que diz: Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se tivermos verdadeiramente a vida do Filho de Deus em nós, estamos e andaremos em santidade. Naquele grande dia, com certeza, estaremos à sua direita para possuir o reino, porque o único caminho para ser santo é ter a vida de Cristo. E isto não depende de nenhuma religião, mas de crermos verdadeiramente em seu nome. A vida em santidade é o conserto eterno. É possível ser santo neste mundo e viver sem pecar? Ou é mais um engano deste mundo para que nós nunca alcancemos a verdadeira verdade com relação à vida eterna?
Pois uma coisa já sabemos: sem santidade é impossível ver a Deus. Sem a vida de Cristo verdadeiramente em nós, é impossível produzirmos os frutos do Espírito. Só podem viver em santidade aqueles que já nasceram do Espírito e compreenderam que o homem pecador, o seu fim é a cruz de Cristo. Pois ali é para nós que cremos o verdadeiro fim para o homem pecador. Quando o Senhor diz que nós devemos ser santos, Ele não está dizendo isto para homens pecadores, mas para aqueles que receberam de sua vida. Este é o motivo pelo qual Ele diz que devemos ser santos, pois só a sua vida em nós nos capacita para isto. É por este motivo que o texto de 1 Pedro 1, versículo 15 é bem claro quando diz: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. A conduta de um santo sempre será para confirmar sua santificação através da vida do Filho de Deus que lhe foi concedida, com toda a boa obra que nos foi preparada de antemão e com os frutos do Espírito para a nossa própria santificação. Mas, para compreendermos isto, iremos ler Romanos 6, versículo 21 e 22, que diz: que frutos então tinham das coisas que agora vos envergonheis, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A palavra foi claríssima. A santificação só é possível para aqueles que foram libertados verdadeiramente do pecado. Sem crermos em nossa libertação definitiva do pecado, é impossível termos o fruto para a santificação, e sem ele, no fim, não teremos a vida eterna, mas a morte, porque o fim do pecado é a morte. Tudo isto que estamos falando até parece clichê, porque a grande verdade é que todos nós estamos cansados de ouvir as mesmas perguntas com as mesmas respostas. Mas aqui neste canal, Plantando a Verdade, o que queremos que você entenda é que sem a vida de Cristo em você, é impossível que você tenha algum êxito para ser um santo. Nem sempre há resposta para todas as perguntas, mas uma coisa digo: o Evangelho, desde que foi iniciado sua pregação, existe duas formas de pregá-lo. A primeira é aquela que, quando ele é pregado de acordo como tem que ser, irá mexer profundamente com você. Então, cabe a você escolhê-lo ou não e tornar esta verdade como ponto principal para sua sobrevivência, ou rejeitá-lo e permanecer em seus pecados. A segunda é aquela que parece que o Evangelho lhe foi pregado, mas na verdade não foi. Você ouviu algo que parecia com o Evangelho, mas não era o Evangelho. O que você realmente ouviu foi justamente o tal Evangelho clichê. Digo-lhe com toda a certeza, se você tirar um tempo para observar, você vai ver com clareza a diferença entre estes dois evangelhos que têm sido pregados, e então verá a diferença do evangelho verdadeiro para o evangelho clichê. O verdadeiro evangelho transforma pecadores em santos, e o falso evangelho, o pecador, permanece em seu pecado. Esta é a diferença do verdadeiro evangelho para o falso evangelho.
Não somos santificados através de comportamentos religiosos ou por pertencer à denominação A ou B, pois isto nunca santificou alguém. A verdadeira santificação parte do pressuposto do nascimento espiritual, porque sem o nascimento espiritual é impossível adorarmos a Deus. E assim disse o próprio Jesus para a mulher samaritana. Mas, para isto, iremos ler João 4, do versículo 20 ao versículo 24, que diz: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Podemos observar que Jesus expõe aqui dois tipos de adoradores. O primeiro é os judeus, que são aqueles que adoram através da verdade, porque eles tinham conhecimento que a salvação iria vir através dos judeus, mas não tinham nenhum conhecimento do nascimento espiritual. E isto fica claro na conversa de Jesus e Nicodemos, que era um fariseu, um dos principais doutores da lei dos judeus. Mas para compreendermos isto, iremos ler João 3, do versículo 3 ao versículo 6, que diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Pois Jesus deixou claro para os judeus quanto para os samaritanos que a hora chegou e que lugar algum tem nenhuma importância, seja em Jerusalém ou no Monte Gerizim ou em qualquer denominação religiosa. O que importa realmente é termos nascido do Espírito através da verdade revelada por Jesus Cristo. Só através do nascimento espiritual podemos realmente expressar o ato de adoração para com Deus. Este é o motivo pelo qual Jesus falou para Nicodemos que a única forma do homem natural ter acesso a Deus e Pai é pelo santo nascimento espiritual. Sem o nascimento espiritual não haverá separação do pecado, não haverá a perfeita adoração, não haverá santificação e muito menos entraremos no reino de Deus. Nós, deste canal Plantando a Verdade, esperamos que todos vocês tenham entendido que o caminho para a santificação é o nascimento espiritual, e isto não depende de nenhuma religião e de muito menos de subir ou descer montes ou de qualquer tipo de martírio, mas para compreendermos que o sacrifício de Cristo foi e é suficiente
para nos conceder tudo aquilo que a lei jamais poderá nos conceder ou cumprir. Tudo o que fazemos aqui neste canal é para vocês compreenderem de uma vez por todas e entenderem que só aquele que tem a vida de Cristo pode expressar a genuína adoração a Deus, porque Ele é Espírito e para nós a única forma de sermos também Espírito é passando pelo processo do nascimento espiritual, que só pode ser realizado através de crermos em nossa morte e ressurreição com Cristo, o Filho de Deus. Pois só através deste processo é que nascemos espiritualmente, pois o fim do homem pecador é a cruz de Cristo, e a vida de Cristo em nós é o princípio para a santificação, que é a alegria no Espírito. Pois assim afirmou Paulo em Gálatas 2, 19 e 20, que diz: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este é o único acontecimento que pode transformar um pecador em um santo. A nossa inclusão no sacrifício de Cristo. A vida de Cristo em nós é o princípio para uma vida em santificação.